Bom dia, meus queridos alunos, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje para dar início à nossa segunda unidade. Espero que aprendamos muito juntos durante esse período, tá bom? O tema do nosso estudo de hoje é Combate Mortal. E a história do nosso personagem está registrada no livro de 1 Reis, capítulo 17, e vem nos contando um pouquinho sobre Elias. Elias, ele nasceu em Tisbé, na região de Gileade, por volta do século 9 a.C. Ele era um profeta respeitado, um homem corajoso, ousado e confiante, que sempre fazia a vontade do Senhor. A Bíblia registra que Elias não precisou passar pela morte. Ele foi levado aos céus numa carruagem de fogo por um redemoinho. Mas antes disso acontecer, Elias recebeu uma missão. Israel estava passando por um período de apostasia, onde as pessoas estavam adorando deuses pagãos. E o motivo disso era por causa do rei Acabe e a sua esposa, a rainha Jezabel. Eles adoravam deuses pagãos. O rei Acabe adorava o deus Baal e a rainha Jezabel adorava a deusa Aserá. Só que a influência deles no meio do povo era muito grande e acabou que grande parte da população naquele período estavam adorando esses deuses, fazendo sacrifício, até sacrifício de criança existia em prol desses deuses, das crenças a esses deuses. Então, Deus mandou um aviso por Elias de que ficaria um período sem chuva para que ele mostrasse o seu poder ao povo. Apenas 7.000 pessoas, mais ou menos, ainda acreditavam no Deus verdadeiro e tinham o temor do Senhor. Então Elias vai até a presença do rei Acabe e diz que o Deus do clima, o Deus que comandava todas as coisas, era o Deus de Israel, o Deus do céu, o Deus verdadeiro. E disse que ficaria um período sem chuva para que Deus pudesse manifestar e mostrar o seu poder. E logo em seguida Elias sai dali. E o povo de Israel passa por um período de 3 anos sem chuva. Ficou tudo seco, não havia água, muitos animais morreram, os rios secaram. Mas aqueles que foram fiéis a Deus e permaneceram fiéis a Deus, Deus continuou provendo as coisas. Inclusive o próprio Elias foi alimentado por corvos e Deus sempre mandava meios para que Elias pudesse ser protegido. No final do 3º ano da seca, onde as pessoas não estavam mais aguentando aquela situação, então Elias reaparece perante o rei Acabe, que já havia mandado procurar Elias em todos os lugares para mandar matá-lo, porque para o rei a culpa daquela situação era de Elias. Só que quando Elias aparece novamente para o rei Acabe, ele tem uma proposta de Deus para o rei Acabe, que eles fizessem um combate, eles fossem até o Monte Carmelo e lá o Deus verdadeiro iria manifestar o seu poder. E o desafio feito por Elias foi muito mais além. Ele diz o seguinte: olha, quando você for para o Monte Carmelo, leve consigo os 450 profetas do seu Deus, do Deus Baal, e os 400 profetas da sua esposa, da rainha Jezabel, que também pertence a deusa Aserá, a quem ela tanto adora. E assim eles fizeram. O povo se reuniu no Monte Carmelo, todos estavam lá reunidos esperando para ver o que ia acontecer, e a proposta de Elias foi o seguinte: ele disse: olha, vocês terão que construir um altar e matar um touro, cortar ele em pedaços e colocar em cima do altar. Logo em seguida, vocês irão clamar aos deuses de vocês, que vocês dizem que é responsável, vocês dizem que é responsável pela chuva. E vocês irão clamar, e o Deus verdadeiro, ou o Deus de vocês, irá consumir esse animal, esse altar, com fogo que terá que descer do céu. Eu farei o mesmo, Elias disse. Eu irei montar um altar, eu irei cortar o animal, colocar sobre esse altar, e logo em seguida que vocês conseguirem fazer o momento de vocês, eu farei o meu. E assim aconteceu. Eles montaram o altar, colocaram o animal e começaram a girar em torno daquele altar. A Bíblia registra que eles se cortavam, que eles cantavam ao deus Baal, a deusa Aserá, e nada de fogo descer do céu para consumir aquele animal. Depois que eles já haviam feito tantas coisas, tantas barbaridades ali, Elias disse: pronto, agora que vocês fizeram e nada aconteceu, chegou a minha vez. Então,
Elias pede algo que era incomum naquela época. O que foi que ele fez? Não havia água. A dificuldade era a água, na verdade, né? Porque se não chovia há 3 anos, imagine nós hoje sem chuva. Durante esse período todo, não daríamos conta. Só que o pedido de Elias, quando foi feito por água, ele foi atendido. Por quê? Qual era o objetivo de Elias? Além de montar o altar, ele pegou baldes de água e encharcou a lenha. Ele encharcou a lenha, as pedras, tudo com água. Então, para o rei, aquilo ali seria ótimo. Como é que um fogo iria queimar aquela lenha ou consumir aquela lenha se estava tudo molhado? Só que quando Elias, a Bíblia diz que quando Elias começa a orar, desce fogo do céu e consome o animal, a lenha, inclusive as pedras que estavam ao redor do altar. E o poder de Deus é manifestado naquele lugar. Naquele mesmo momento, Elias começa a orar e começa a descer chuva, a cair chuva do céu. E Deus pôde manifestar o seu poder ao povo de Israel e mostrar que ele era o Deus verdadeiro que deveria ser adorado. E só a ele deveria ser a verdadeira adoração, porque ele era quem comandava tudo, inclusive o clima. E ele pôde desmascarar o rei Acabe e a rainha Jezabel, para que as pessoas pudessem entender que a adoração aos deuses pagãos que eles faziam estava completamente incorreta. Então o povo naquele momento se volta para Deus e percebe, na verdade, que eles estavam fazendo algo errado. Nós também somos adoradores de Deus e vivemos um conflito espiritual. De que lado eu e você estamos nesse momento de adoração? De que lado nós queremos permanecer até a volta de Jesus? Elias não precisou passar pela morte. Eu não sei se nós iremos passar pela morte até a vinda de Jesus, mas nós temos a oportunidade hoje de sermos verdadeiros adoradores de Deus, que possamos, assim como Elias, tomar essa decisão de ser um verdadeiro adorador. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Estou morrendo de saudades. Beijos e até a próxima.